Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vascão aí. Repercussão ainda da grande vitória do Vasco. Foi grande sim, não teve erro que tira essa grande vitória em cima do Fluminense, mesmo que anulassem aquele gol, ainda seria 1-0 para o Vasco e fora o vareio. Vamos aqui com comentários do SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. O Daronco pode. Espera aí que a gente já briga, daqui a pouco a gente começa a brigar, hein? Mas antes de brigar, coloca na tela, presta atenção nesse recado. Se aí tem financiamento de carro, de moto, de caminhão e tá sofrendo com aqueles juros abusivos, suas parcelas estão atrasadas, tem busca e apreensão, você recebe aquela ligação do banco todo dia? Calma. Aponta agora o seu celular para esse QR Code que tá na tela e manteve o rival na zona de rebaixamento. Ele tá sorrindo, ele não tá nem aí, tá? Na volta tem polêmica, como sempre. Tem briga também, tá, gente? Rodou. Um jogo disputado e polêmico. Verratti abriu o placar para o Vasco e o time do Fluminense reclamou de 2 toques na mão. Após mais de 5 minutos de revisão do VAR, Anderson Daronco validou o gol. Sem muita criatividade, o tricolor tentava na bola parada. Arias também arriscou, mas mandou por cima. Só que aí, Verratti obrigou o Fábio a fazer uma defesaça e no rebote, Vitor Luiz completou. O goleiro do Flu ainda tentou tirar mais uma vez com a bola dentro do gol. Final, Vasco 2, Fluminense 0. Eu já quero saber se quem achou que foi mão, quem não achou que foi mão. Cris, foi mão ou não foi mão? Cris, nosso tricolor. Aí, tá vendo? Daqui a pouco a gente vê. Mas antes, Pedrosa, Vasco jogou bem, dominou bastante o Fluminense, né? A gente vai falar sobre esse lance especificamente, mas independentemente do lance da mão, da polêmica, o Vasco foi melhor do que o Fluminense durante praticamente os 90 minutos. Nada apaga o fato do Vasco ter merecido a vitória diante do Fluminense no Nilton Santos. Um time mais ligado, um time mais intenso, e a gente até citou aqui a questão do Fluminense ter jogado na quarta-feira e o Vasco na terça. Claramente o Vasco estava mais inteiro do que o Fluminense dentro da partida, e aí foi um time que se defendeu muito bem. Eu reclamo sempre da defesa do Vasco, eu falo que é uma equipe que já tem 31 gols e 22 jogos dentro do Brasileirão, mas a defesa nessa partida contra o Fluminense, o sistema defensivo inteiro funcionou e funcionou muito bem. Não só o Maicon e o Léo, mas o Paulo Henrique pela lateral direita é um leão. O Vitor Luiz também foi muito importante nessa recomposição. O Adson e o David conseguiram fechar as linhas, deixando uma marcação bem ajustada. O Fluminense não conseguiu gerar chances de gol. Tanto é que tem uma estatística que eu sempre cito aqui, que é o XG, que é a expectativa de gols, e o Fluminense na partida inteira teve um XG de 0,42. O Vasco, que mesmo não tendo muito a bola, conseguiu ser mais cirúrgico, teve mais de 1. E não só isso. Além do gol do Verratti, mais uma vez ele sendo decisivo para o Vasco da Gama, a entrada do João Vitor e a recuperação da bola dele no segundo tempo, quando ele consegue pegar a reposição do Fábio e cruzar para o Verratti e o Vitor Luiz completar, era um momento onde o Fluminense estava melhor na partida. Tinha crescido no segundo tempo e o Vasco foi cirúrgico, depois se defendeu bem. O Rafael Paiva foi muito bem nas mexidas que ele fez. Ele tirou o Verratti, ele tirou o Payet e tirou o Vitor Luiz. Colocou o Leandrinho, o Ryan e também colocou o Emerson Rodrigues. E a partir daquele momento, o Vasco teve oxigênio para poder segurar o resultado e sair nas válvulas de escape. Então, repito, a gente vai falar sobre a polêmica? Vamos, mas nada apaga o belíssimo resultado que o Vasco conseguiu no Nilton Santos, mais uma vez, inclusive o Nilton Santos dá sorte, né? Porque no ano passado foi 4-2 contra o Fluminense, nesse ano foi 4-2 contra o Botafogo e agora o Vasco vence lá de novo de 2-0. Parabéns ao grupo de jogadores, esse é o maior momento de tranquilidade do Vasco nos últimos anos. Nos últimos anos, eu não estou falando dessa temporada, nos últimos anos. 10ª colocação, 27 pontos e classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco vive um bom momento. Ô, Vene Casagrande, o Vasco neutralizou o Fluminense ou o Fluminense não jogou bem? Que tem uma diferença, Antes tá? de responder, posso só elogiar um jogador do Vasco que vem Claro. crescendo bastante, o Vitor Luiz, lateral esquerdo. Ele, querendo ou não, ele substitui um dos jogadores mais regulares do Vasco da Sim. Gama, o Lucas Piton. E ele fez uma boa partida e fez um E gol. sabe o que eu falei na cabine antes do jogo começar?
Pode anotar aí, gente. Vitor Luiz vai fazer um gol. O povo, o quê, Fernanda? Ele tá acostumado a jogar aqui. É sério que tu meteu essa? Olha aí, pessoal, depois, meu Deus, é E bruxa. ele já tinha dado assistência contra o Red Bull Bragantino. É verdade, Muito é verdade. bacana Mas demais. ele já, lembra? Ele era do Botafogo, Sim, ele jogou pô. muitos anos no estádio Newton E Santos. tá Fala, crescendo Benê, do bastante Flusão. graças ao Rafael Paiva. Sobre o Flusão, eu acho o seguinte, eu vou repetir aquilo que eu falei na semana passada. Para mim foi um erro ter colocado o time titular contra o Juventude. Foi um jogo extremamente cansativo para os jogadores tricolores e aí eles tiveram pouco tempo de recuperação e a gente pôde ver um Fluminense totalmente desgastado diante do Vasco da Gama no Newton Santos. Isso pesou demais. Óbvio que o lance do gol do Vasco, o lance do Verratti, que gerou muito debate, muita discussão. Vamos olhar esse lance? Muita discussão. Isso aí atrapalhou demais o lado mental dos jogadores, que eu acho que É a verdade. partir desse momento os jogadores ficaram extremamente nervosos. E além da parte física, que já estava pesando, também teve o lado mental que eles não souberam lidar com a situação. Mas o Fluminense não fez um bom jogo. A verdade é essa. O Vasco mereceu, independentemente se o gol é regular ou não, o Vasco mereceu vencer o Fluminense no sábado à noite lá no Newton Santos. Então, eu acho, beleza, quer falar da arbitragem, Mário Bittencourt reclamou bastante da arbitragem, mas antes de falar da arbitragem, eu acho que eles deveriam olhar para eles mesmos e entenderem que eles não fizeram uma boa partida. A verdade é essa, partida é essa extremamente importante pelo Campeonato Brasileiro, que deveria ter sido prioridade nesse planejamento desses 3 jogos importantes em 3 competições diferentes. Mas eu entendo o presidente reclamar, o Mário, e tem que reclamar mesmo. Sabe por quê? Você falou, o Flu depois não foi o mesmo. E a verdade, sabe por quê? Porque esse erro mina o atleta, é chato demais, é muito ruim. Ó, esse primeiro gol do Vasco gerou polêmica e teve mais de 5 minutos de análise do VAR. Eu tava até sem entender nada lá naquela cabine. A gente vai ver o que a nossa princesa da arbitragem, Nadine Bastos, achou. Fala, Nadine! Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Tivemos um lance polêmico no Clássico Carioca. O Fluminense reclamou muito do gol que foi validado pelo Anderson Daronco após a recomendação do árbitro de vídeo. Nesse lance, precisamos analisar 2 situações. A primeira, a bola toca de fato no braço do Léo, porém é uma mão acidental. Em momento algum ele ampliou o espaço corporal, ele estava no movimento natural e ele não faz um movimento adicional de levar o braço até a bola. Então isso não é considerado infração. Só seria infração se o Léo, após esse toque, imediatamente tivesse feito o gol. Mas a bola sobrou para o Verratti. É nesse lance que nós precisamos analisar se a bola toca no braço do Verratti ou na mão do Verratti antes de ele fazer o gol. Se tocou, mesmo que acidentalmente, o gol tem que ser anulado. O Anderson Daronco, após analisar as imagens, entendeu que a bola não tocou no braço do Verratti, por isso ele validou o gol. Na minha opinião, não temos uma imagem conclusiva para dizer que tocou e nem que não tocou no braço do Verratti. Por isso que eu fico com a decisão do árbitro em campo de validar o gol, que foi a primeira decisão que ele tomou, já que não temos uma imagem clara de que a bola teria tocado no braço do Verratti. Então, quando não tem a imagem conclusiva, o ideal é que se escolha o que foi marcado no campo. A gente olha a trajetória da bola, a bola fala, né? A bola muda a trajetória. A sensação que eu tenho é que sim, bateu na mão do Verratti. Mas alguns pontos nessa situação. Primeiro, o Big Boys lembrou bem aqui. O Big Boys lembrou que há muito tempo, algumas semanas, alguns meses, isso não tem sido marcado mais nas partidas. E no mundo também. Vamos lembrar no último jogo que a gente falou que foi mão, no jogo do Palmeiras, pelo próprio Daronco, capitão do jogo, Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. Zagueiro Murilo. Foi muito mão e não foi marcado. Realmente, a gente toda hora há uma mudança de protocolo aí nessa bola na mão na bola, marca o que não marca. Mas realmente a gente tem visto. No jogo do Botafogo também o jogador apoia, a bola bate na mão e também não foi marcado nada. Mas eu entendo também, Pedrosa, a revolta do torcedor do Flusão. Claro. É o primeiro gol, mudou o rumo da partida, minou os jogadores, isso é natural. O negócio é que a roleta do erro, a gente não sabe para onde que vai parar. Segundo Nadine, isso não foi um erro, foi um gol bem marcado. A imagem não é conclusiva. O que você acha, Pedrosa? Bem, inclusive falando em roleta do erro, a gente não pode deixar de lembrar que no primeiro turno, contra esse mesmo Fluminense, com o Verratti envolvido, foi deixado de marcar um pênalti, claro, com a mão do Manuel, onde o Verratti chuta a bola na mão do Manuel, ia pro gol e o Manuel, com o braço esticado, acaba bloqueando a bola. Então, no jogo de sábado, eu vou ser muito honesto, Fernanda, com as imagens que a gente tinha ali, a minha sensação era de que sim, bateu na mão do Verratti, principalmente pelas imagens que foram disponibilizadas naquele momento. A minha sensação era de que era a mão do Verratti, inclusive eu falei nas minhas redes sociais que pra mim esse gol deveria ser invalidado, assim como o pênalti tinha que ser marcado lá no primeiro turno. Dito isso, eu entendo a revolta do torcedor tricolor, mas vocês têm que entender como a gente vem falando nesse programa aqui, e eu sou um cara que sempre falo aqui, que não há critério no futebol brasileiro.
Toda semana os times são beneficiados e prejudicados. E aí, um turno depois, se mostrou novamente que a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha. No final das contas, ontem teve uma análise declarada pelo VAR, divulgada pelo VAR, onde aparece uma câmera de frente que parece que não bateu na mão do Verratti. Então, o que a gente conclui com isso? Que não há imagem conclusiva. A partir do momento que não há imagem conclusiva, tem que ser validado a decisão de campo. Eu repito, a minha impressão, de verdade, de coração, sendo sincero e honesto aqui, é de que bateu na mão do Verratti. Mas se não tem uma imagem que consegue concluir, tem que deixar a decisão de campo. Vamos falar da Real Pax? Põe na tela. É isso aí, torcida vascaína. É pimenta dos outros, é refresco, né? O erro lá contra o próprio Fluminense do Manuel, não teve essa choradeira do Mário Bittencourt falando que o Daronco tem que aposentar, né? Ainda teve o erro lá do Manuel, que meteu a mãozada na bola para estar jogando vôlei. E essa partida aqui, vamos ser bem sinceros, que diferença faria anular esse gol do Verratti? Foi um vareio, só deu Vasco na partida. Foi a primeira partida, volto a dizer, primeira partida do Vasco em que ele mereceu a vitória do começo ao fim. Foi a primeira partida, entendeu? Então, assim, choradeira, mas se fosse a favor, pessoal, pode ter certeza que ia estar todo mundo quietinho. Só tá essa choradeira agora aí por conta que foi contra o Vasco, que foi contra o Fluminense lá na época lá, não teve toda essa choradeira, né? Quem não se lembra aí, o Pedrosa aí já refrescou a memória de todo mundo aí, Manuelzão lá jogando vôlei na área do Fluminense, era o próprio Verratti na disputa da bola, ia fazer o gol, mas hipocrisias à parte, Vasco jogou muito bem essa partida, era para ter sido 3-0, se não fosse o erro no finalzinho daquele contra-ataque perfeito que o Vasco armou. O atacante vascaíno foi um pouco fominha, né? Não quis tocar a bola e acabou errando com a perna esquerda, que seria os 3-0 do Vasco. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!